Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter um tempo agora estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, né? Ele nos ama, nós o amamos. E hoje vamos ler um trecho do Evangelho de João e vamos aprender bastante coisa, amém? Amém. João 14, do versículo 15 ao 18. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Amém. Então nós lemos, a Noemi leu, uma passagem do Evangelho de João, onde Jesus fala do amor, né? Aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos, né? É claro que o amor que nós temos por Deus, nessa passagem, nesse pequeno trecho, né, do capítulo 14 de João que nós lemos, é bom que as pessoas leiam todo o capítulo, meditem, mas como o nosso programa é curto, nós vamos assim apenas ler um trecho e meditar sobre ele, né? É claro que as pessoas que amam a Deus procuram obedecer à lei de Deus, os seus mandamentos, não para que sejam salvas, nós somos salvos pela graça, mas que possamos ter um cristianismo pleno, possamos ser portadores das boas obras, possamos dar bom testemunho. E os mandamentos de Deus não são pesados, eles são para a nossa edificação, para a glória de Deus, não é? Então é muito importante que eu entenda que eu não posso ser uma pessoa que vive no pecado, que roubo, minto, que prejudico alguém, não é? Eu preciso amar Jesus com os meus atos, obedecendo os mandamentos de Deus, e o maior mandamento de todos que Jesus deixou é amar o próximo como Ele nos amou. É um amor desinteressado, é um amor sacrificial, é amar o próximo, é se colocar no lugar das pessoas que sofrem para que elas possam ter uma vida melhor, falar de Jesus para elas, para que elas possam também conhecer o Senhor Jesus, conhecer o Evangelho, não é? E Jesus fala assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E ele fala assim que ele pediria a Deus, né, porque ele estava como homem aqui na terra, ele pediria a Deus para que mandasse um outro Consolador, o Espírito Santo. Um outro Consolador. Jesus era um Consolador. Ele consolava o sofrimento das pessoas, porque no mundo existe muito sofrimento, não é? As pessoas sofrem demais, os sofrimentos são constantes, as decepções, a pressão, as pessoas sofrem demais. E na época de Jesus não era diferente, havia muito sofrimento, e Jesus curava os doentes, consolava, libertava as pessoas cativas, não é? De espíritos imundos, e Jesus fazia muitas obras de Deus ajudando a vida das pessoas, e isso acontecia, e Jesus agora ele iria embora, não é? Ele iria subir ao céu, ele seria dado como sacrifício pelos nossos pecados, e ele iria embora. E para os apóstolos era muito difícil não ter mais a companhia de Jesus, porque na companhia de Jesus eles se sentiam na presença de Deus, realmente estavam, eles tinham alegria, eles tinham a luz do Espírito de Deus, eles estavam na verdade na companhia de Jesus, na companhia de Deus, e na companhia de Jesus só há coisas boas, a cura, a consolação, a ensinamentos, a sabedoria, então a paz, a amor, e tudo isso os apóstolos tinham, que andavam com Jesus. As multidões também, quando estavam ali, tinham isso. Mas o que acontecia? Agora Jesus ia embora, e eles se sentiam assim como aqueles que iriam perder o seu pai, não é? Eles se sentiriam órfãos, perdidos no mundo, não teriam muito assim, aí agora, Jesus vai embora, o que nós vamos fazer? E Jesus esclarece a eles que Deus mandaria o Espírito Santo de Deus para que estivesse com eles, estivesse neles, dentro deles, para que eles pudessem realmente sentir a presença de Deus constantemente. O que essa passagem vem nos mostrar? Que nós todos gostaríamos de andar como os apóstolos andaram, fisicamente com Jesus. Nós gostaríamos, não é? Nós gostaríamos de ver as suas obras, as suas palavras,
nós gostaríamos de estar lá também com os apóstolos. Mas é claro que isso não foi possível, não é possível. Mas nós temos a companhia de Jesus através do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus está constantemente conosco. Então nós temos a companhia de Jesus constantemente, até mais que os apóstolos tinham, porque Jesus estava limitado naquela forma humana, mas agora no Espírito Santo de Deus que está em nós, ele está constantemente, a todo segundo, a todo momento conosco. Por isso não vamos aceitar nunca a ideia de que Deus nos abandonou, de que estamos sozinhos, não é? Não é verdade, Deus não nos abandonou, o Espírito Santo de Deus está conosco. Mas o que nos prejudica em nossas vidas para que nos possamos nos sentir abandonados? Bom, as situações do mundo são muito complicadas, os problemas são muito graves, as decepções são muito grandes, as pessoas às vezes perdem até a fé, se revoltam contra Deus, porque é muito sofrimento. Mas por que isso? Porque elas não entendem que no mundo, Jesus mesmo disse, no mundo tereis tribulações, sofrimentos, problemas, não é? Aí Jesus diz assim, mas fiquem calmos, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, quer dizer, o mundo precisa ser vencido. Jesus já venceu o mundo e nós estamos com Jesus. Então, quando temos algum problema, vamos levar a Deus, não é? Não vamos ser imediatistas. Eu orei agora tem que vir a solução. Às vezes, a solução, a resolução dos problemas, o alívio das dores, passa por um tempo mesmo. Às vezes, as nossas orações não podem ser atendidas porque não entendemos que devemos orar, mas também devemos evitar o pecado. O pecado não pode fazer parte da nossa vida, porque o pecado traz consequências. O pecado ele nunca deixa de trazer as consequências dele, que são consequências sempre danosas, sempre que vão nos prejudicar, sempre vão nos afastar um pouco de Deus, porque o pecado ele é maligno em si, não é? E Jesus morreu na cruz para que pudéssemos ficar livres do pecado. Mas como nós temos vontade própria, podemos também achar que podemos viver pecando, que depois pedimos perdão, mas isso é um erro, porque o pecado traz consequências. E agora nós temos a consciência de que Jesus está constantemente, a todo momento conosco, porque esse Espírito Santo, esse Espírito Consolador que Jesus prometeu, veio a nós, né? Está dentro de nós e nos consola, e nos ajuda e nos edifica para o reino de Deus. Vamos entender assim, nunca estamos sozinhos, Jesus não nos deixou órfãos, podemos não andar fisicamente com Jesus como os apóstolos, mas o Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus está conosco dentro de nós e devemos evitar que a nossa vida não seja um bom testemunho, porque no começo desse ensinamento Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E os mandamentos de Jesus são amor, são paz, obediência a Deus, respeitar as coisas de Deus e colocar a Deus em primeiro lugar, porque Deus é o nosso Senhor. Não, nós somos servos, Deus é o Senhor. Não é? Então vamos meditar sobre essas palavras e ter essa alegria. Jesus está comigo. Mesmo que você esteja em grande sofrimento, mesmo que você esteja em grande tribulação, pare um momento, faça uma oração e perceba que Jesus está ao seu lado. Não, você não está sozinho, amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você dê um like, clica lá, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas e assista os outros vídeos. Amém. Nós temos vários vídeos gravados e são, graças a Deus, muito edificantes. Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, por estarmos aqui. Agradecemos em primeiro lugar pela sua companhia, porque nós sabemos que o Senhor nunca nos abandona. Nós nunca estamos sozinhos. Pedimos, Senhor, que essa experiência esteja com todos que estão assistindo esse vídeo. Se tiver com problemas graves ou não, mas que sintam a sua presença, percebam nos mínimos detalhes que o Senhor está com essa pessoa.
Pedimos, Senhor, por todos os países do mundo, principalmente esses que se encontram em guerras, em conflitos, em desastres naturais, né? Pedimos também pelo nosso país, por toda essa violência, que isso possa acabar, que as pessoas possam se conscientizar mais da tua verdade, da tua palavra, e que o Senhor em breve voltará. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.